Na minha opinião, não teve uma grande surpresa nas eleições municipais de lugar nenhum, ou pelo menos no contexto. Mas eu vou me referir especificamente a duas cidades. Curitiba, que é a minha cidade, e São Paulo. Essa eleição transformou definitivamente Curitiba numa filial do Terceiro Reich, mais uma, aliás, no sul do país. A primeira é Santa Catarina, of course. E a outra, claro, São Paulo. Pablo Marçal, Ricardo Nunes, mostra como a nossa população não tem noção do que é educação política. Não se trata de eleger alguém de direita ou alguém de esquerda. Se trata de colocar um arruaceiro, como Pablo Marçal, e um cara que, queira ou não, está dentro da institucionalidade, que é o Ricardo Nunes. Eu acho que eles são comparáveis no momento em que eles se colam no bolsonarismo e que pedem voto, pedem benção para o bolsonarismo. Mas claro, queira ou não, o tipo de arruaça que o Pablo Marçal fez, o tipo de crimes que ele cometeu, o Nunes não cometeu. Vamos falar de Curitiba. Uma coisa que a gente já observou, mas parece que não muita gente entendeu como isso se dá, é essa proliferação. Parece que sai do esgoto o candidato bolsonarista que você nunca ouviu falar antes e o cara chega nas cabeças e às vezes ele ganha. Isso aconteceu na eleição de 2018 com o Witzel, uma série de outros bolsonaristas, de diversos estados, que você nunca tinha ouvido falar deles. Eles não tinham uma tradição política, mas eles se colaram na extrema-direita, se colaram no bolsonarismo e com isso conseguiram muitos votos. Aqui em Curitiba não foi diferente. Essa Cristina Gamel, ela era, até onde eu sei, jornalista do veículo mais lixo que tem por aqui, que é a Gazeta do Povo. Bom, ela, claro, vocifera aquelas bobagens da extrema-direita, aquela coisa, não é? E aí você pensa assim, pô, mas como é que uma pessoa dessa consegue chegar no segundo turno? Se nem campanha ela tinha. Até 3 dias atrás, ninguém nem sabia que ela existia. E, na verdade, muita gente hoje descobriu quem ela era. Hoje, no dia da apuração. E vou ser sincero, eu não sabia sequer que ela era candidata até pouco tempo atrás. Mas quando eu ouvi que era, e eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, eu já comentei, falei, bom, essa mulher vai surpreender. E às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que ela vai surpreender se ela não tem tempo de televisão, etc, não tem propaganda eleitoral? Gente, faz muito tempo que a eleição não se define pela televisão. Há muito tempo. E eu acho que parece que a esquerda não percebeu isso ainda. Sabe, fica falando essa bobagem, não, vamos fazer aliança com fulano porque em tempo de televisão, gente, mas ninguém assiste televisão, gente. Ninguém assiste televisão, ninguém dá bola para isso mais. Então o que acontece? O voto ele veio na internet. Essa mulher, essa Cristina Gamel, circulou no Zap e pegou todo mundo da extrema-direita. Agora, uma coisa que é necessário prestar atenção em como surgem esses representantes da extrema-direita é mais ou menos assim. O bolsonarismo, claro, ele é uma vertente da extrema-direita. Isso é fato. Mas o bolsonarismo, ele não é... O bolsonarismo ele é um fenômeno que ele nunca foi latente no Brasil, talvez desde a época do integralismo, que era um movimento declaradamente nazista, mas fora isso, aparentemente ele estava adormecido no país. Depois do Bolsonaro, o Bolsonaro conseguiu soltar isso. Claro que nem todos os apoiadores de Bolsonaro são neonazistas, é evidente que não, mas todo neonazista é apoio do Bolsonaro, não há dúvida sobre isso. Inclusive o histórico de apoios que o Bolsonaro recebeu de grupos neonazistas, isso desde antes, desde que ele não era nem presidente, quando ele era deputado. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então perceba, desde que isso ocorre, desde que o Bolsonaro surgiu, ele liberou os instintos mais primitivos da extrema-direita. Era mais ou menos assim, ó, ele dizia, gente, tudo bem, vocês podem declarar que vocês são nazistas, que não tem problema nenhum, não vai dar nada. E o povo seguidor dele realmente fez isso, chutou o balde, entendeu? Agora, o Steve Bannon falou recentemente, o Steve Bannon é aquele cara lá, né, o artífice, o cara que construiu o Trump, e por consequência construiu o Bolsonaro também, ele disse o seguinte, se vocês me prenderem, ele quis dizer, se vocês prenderem o Trump, vocês podem esperar que vai vir uma nova geração de extrema-direita ainda pior. Bom, ele tinha razão, mas isso ocorre independente de você prender o cara ou não. Aqui no Brasil, o Bolsonaro, sacado do jogo das eleições, o que está acontecendo agora são os herdeiros dele, os herdeiros declarados ou os herdeiros oportunistas, tentando pegar o rescaldo dos votos, pegando o espólio do Bolsonaro. E por que o Steve Bannon tinha razão quando ele disse que a próxima geração é ainda pior? Porque eles vêm piorados, porque eles não querem se confundir o antecessor deles naquilo que eles entendem que foi uma fraqueza. Então, perceba, esse negócio do Pablo Marçal, de onde ele vem? As pessoas que migraram do bolsonarismo para o marçalismo, elas migraram em, 24 horas, não deram a menor bola, porque eles perceberam
que o Bolsonaro não era homem suficiente, isso no linguajar deles, né, para satisfazer a sana alucinada do bolsonarismo, da extrema-direita. Então é o bolsonarismo sem Bolsonaro, claro. E aí, se o Pablo Marçal, se ele consegue sobrepujar isso, se ele consegue vencer, se ele consegue ter sucesso, ele terá sepultado definitivamente o Jair Bolsonaro. E aí, me chama a atenção outra coisa, a leniência da justiça eleitoral brasileira com os arroubos que fez o Pablo Marçal. Ele deveria ter impugnado a campanha dele no começo, mas com essa folia da nossa justiça eleitoral ficar dizendo assim, ai não, porque não pode, porque vai parecer perseguição. Meu amigo, tem regra. Então quer dizer que agora está autorizado a infringir as regras, barbarizar, jogar fora o nosso Código Eleitoral, a nossa Constituição, as nossas leis? Está autorizado a fazer isso, que não acontece nada? Porque senão vamos dizer que é perseguição? Engraçado que eu sempre cito é que na época do Lula ninguém falou nada. Não, vamos prender esse cara mesmo. Melhor, daí ele não participa da eleição. E era por isso que eles queriam prender o Lula, né? Hoje todo mundo já percebeu isso, todo mundo já sabe. Mas note, o bolsonarismo ele se alterna muito rapidamente, é por isso que surge do esgoto, volta e meia, alguém que você nunca ouviu falar. Porque o bolsonarismo ele se insatisfaz muito rápido com a pessoa que está representando eles naquele momento. Então se o cara não for nazista o suficiente e aparecer outro prometendo que vai ser, eles correm rapidinho por outro. Isso é uma coisa que já deu para perceber que não ocorre na esquerda. E não é só porque a esquerda não sabe, entre aspas, usar a rede social. É que a esquerda tem certos limites. A extrema-direita não tem limite. Eles falam qualquer groselha, qualquer absurdo, e os caras que querem a extrema-direita no poder vão para eles. E aí o cara, quando chega no poder, ele é obrigado a meio que cumprir aquilo que ele prometeu, senão ele vai ser defenestrado que nem o anterior a ele. Então qualquer um que seja herdeiro do Bolsonaro, que tenha pegado o espólio do Bolsonaro, se for eleito e não cumprir o que ele prometeu, ele vai ser defenestrado como foi o Bolsonaro defenestrado. Que, aliás, a história comprova que foi isso que fez que pessoas como Adolf Hitler tivessem feito o que fizeram. O Hitler, Mussolini. Perceba, o Hitler, originalmente, ele nem antissemita era. Ele tinha amigos judeus. Agora, um cara lá fala um migué pra ele e fala, olha, eu acho que se a gente encontrar esse inimigo aqui em comum, as pessoas vão engolir esse discurso e tal, e aí vai. E ele adotou aquela ideia. E foi. Ele nem era contra judeus, mas ele adotou esse discurso meramente para ganhar o poder e se permanecer lá. Mas aí, uma vez no poder, ele não baixou a bola. Ele falou, opa, então já que eu estou aqui com esse discurso de judeu, vamos matar todo mundo, vamos matando. Aí é que deveriam entrar as nossas instituições, viu, dona Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia? Os TRS e o TSE também não são meros espectadores, meus caros ministros. Não são. Eles devem agir de ofício. Eles podem e devem agir sem ser provocados. Para quem não sabe o que isso significa que ele não precisa esperar o Ministério Público aparecer, que é outro ente que parece que dorme em berço esplêndido, só aparece ali de vez em quando para meter algum petista na cadeia. Houve descumprimento da lei, eles têm que agir de ofício por causa da agilidade que se necessita na eleição. Não é um processo comum que demora 4 anos para ser julgado. 4 anos, meu amigo, num processo criminal não é nada. 4 anos num processo eleitoral já acabou o mandato do cara. Então parece que as pessoas não estão percebendo isso. Tem muita coisa mudando no mundo. Não é? Aparentemente, as pessoas que são responsáveis pelas instituições não estão se tocando. Eles estão tratando como democratas pessoas que não são democratas. Eles estão tratando como democratas pessoas que estão destruindo a democracia. Eu ia usar uma palavra mais forte, mas o YouTube ia me cortar. É necessário entender isso, gente. Então note, não vai parar por aqui essa ascensão de pessoas da extrema-direita. Essa Cristina Gramel não é a primeira. E agora, o pessoal de Curitiba ficou numa enrascada em saber em qual dos dois vota. Porque aqui nós tivemos um índice de abstenção muito alto. Mais de 20%, quase 30%. E eu arrisco dizer que esse índice de abstenção foi de gente mais ligada à esquerda, que não se viu representado em ninguém. Agora, nós, eleitores aqui em Curitiba, nós vamos ter que escolher entre quem? Qual dos dois representantes do Terceiro Reich? Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Porque eu sei que qualquer um dos dois seria um problema. Eu acho importante dizer, antes que apareça algum comentário estranho, eu conheço o Rafael Greca, que é o atual prefeito da cidade. E eu sei, eu garanto, ele não é nazifascista de jeito nenhum. Eu conheço ele pessoalmente. Trabalhei com ele. Ele não é nazifascista. Outras pestes. A vacina começou no dia 18 de janeiro de 2021. 2 dias depois, na data de São Sebastião, o protetor contra as pestes. Nós abrimos o pavilhão da cura em Curitiba
para começar a vacinar. Esse trabalho fantástico de lutar contra as trevas do mal e da morte que desvalorizavam a vida e banalizavam o momento tão grave que nós vivíamos, desqualificando-a de gripezinha. Mas ele ficou puto quando Eduardo Pimentel, que é atualmente o vice dele e é o candidato na eleição no lugar dele, porque ele obviamente não pode mais, já que já cumpriu os 2 mandatos, ele ficou puto da vida, o Rafael Greca, porque o cara foi pedir bênção pro Bolsonaro. E aí entra naquela matemática que eu expliquei agora há pouco, que todo herdeiro do espólio do Bolsonaro precisa ficar flertando com as ideias loucas dele, porque senão perde para outro. Como o próprio Ricardo Nunes, que era a favor da vacina e agora há pouco se disse contra. Então note, essa Cristina Gramel, ela sai do meio da terra, aparece do nada, e os votos dela foram campeados todos nos grupos de zap da extrema-direita, todos, ninguém nem sabia da existência dessa mulher, e isso chocou muita gente em Curitiba, né? Porque no submundo a candidatura dela já estava circulando. Então note, toda vez que você permite que a extrema-direita ela bote a cabecinha para fora, é isso que vai dar, porque a extrema-direita ela não tem limites, e cada vez que surge um novo ícone da extrema-direita, ele tem que sepultar o anterior. E ele só pode sepultar o anterior sendo muito pior do que o anterior. E é ilusão achar que as pessoas vão colocar um freio. As pessoas não vão. As pessoas não colocaram um freio em Adolf Hitler, e nem em Mussolini, e nem em tantos outros malucos ditadores sanguinários do mundo. Adolf Hitler, quando foi preso pelo primeiro golpe de Estado que ele deu, ele foi preso, pegou pena mínima, porque os juízes que o condenaram concordavam com a tese dele. Eles só prenderam o cara com a pena mínima porque ficava muito feio não prender. Porque o cara foi preso com um golpe de Estado. Num golpe de Estado fracassado. Então eles tinham que prender. E aí prenderam o cara numa prisão que era uma mentirinha, era um quarto de hotel, onde ele recebia o que ele queria, na hora que ele queria, tomava cafezinho, tinha máquina de escrever, era uma beleza. Só procurar as fotos da prisão da cela do Hitler. Então perceba, o sistema tem que se insurgir, porque as pessoas não vão parar esses malucos da extrema-direita. E a partir do momento em que o sistema também concorda, aí, meu amigo, esqueça. Então é surreal dizer que 80 anos depois do fim da Segunda Guerra, nós estamos aqui lidando com isso de novo. E se você acha que eu estou exagerando, não ache que o senhor Adolf começou falando do dia para a noite em matar adversários políticos. Ele começou devagarinho, porque o TRE de São Paulo e o TSE passaram um plano total em todos os crimes cometidos pelo Pablo Marçal. Eu acho que isso deveria servir de alerta. Se você gosta do nosso canal, se você gostou desse vídeo, peço a gentileza para você, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente os nossos vídeos, comente inclusive com outras pessoas que estão comentando, porque isso engaja. E se você puder, considere você se tornar membro aqui no YouTube, só R$ 4,99 por mês, que não é o valor de uma Coca-Cola. Você cancela quando quiser e você me ajuda a produzir mais e melhores vídeos todo dia.